satisfação de recebê-los para o Simpósio de Integração Acadêmica, CIA-UFV. O CIA se consolida como atividade multicamp, ampliando sua abrangência como evento institucional, favorecendo o alargamento da ação social da nossa universidade sobre as comunidades locais. Desse modo, é concebido e programado, juntamente pelos campi, o UFV Viçosa, o UFV Florestal e o UFV Rio Paranaíba. Com o tema Conexão de Saberes e Mundialização, o CIA 2015 objetiva estimular atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, que tenham como meta o tratamento de temas científicos e tecnológicos relacionados ao desenvolvimento social, além de gerar discussões que visem incentivar descobertas que sejam importantes para o desenvolvimento do país em diversos níveis do conhecimento. Para compor a mesa diretora desta abertura, convidamos o senhor diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Frederico Garcia Pinto. O senhor diretor de Extensão e Cultura e coordenador do CIA 2015, professor Cristiano Pacheco de Deus Mundim. O senhor diretor de Ensino, professor Ézio Marques da Silva. O senhor diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Jairo Tronto. O senhor palestrante desta noite, professor Charley Pereira Soares. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro.
lado. Dedica o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta. Reteme Deus, adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, mas tu Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol da escola gentil, pátria amada Brasil. Registramos e agradecemos a presença dos senhores chefes de instituto e coordenadores de curso. Com a palavra, o senhor coordenador do CIA, no campus do UFV Rio Paranaíba, professor Cristiano Pacheco de Deus Mundim. Boa noite a todos. Com grande prazer, que quero aqui anunciar a abertura do CIA oficialmente, dos nossos trabalhos que já estão acontecendo desde hoje da parte da manhã. O CIA, pela primeira vez no campus nosso aqui do Rio Paranaíba, creio que na Universidade de Viçosa, decidiu fazer o CIA juntamente com as aulas. Um horário reservado para a atividade dos CIAs e outro horário reservado para a atividade das aulas, concomitantemente. Nossas atividades transcorrerão durante o dia de hoje, irão transcorrer manhã, tarde e noite de amanhã, com minicursos e apresentações de painéis, e teremos na quinta-feira, o último dia do nosso evento, também pela parte da manhã, tarde e noite, com apresentação de trabalhos orais, como nós podemos presenciar hoje no início da nossa sessão, e também minicursos. Teremos também uma apresentação teatral na quinta-feira à noite, no intervalo dos minicursos. Quando for o intervalo do minicurso para a aula, nós teremos a apresentação teatral. Convido a todos aqui a estar presente. Quero agora agradecer a todas as pessoas que empenharam, que ajudaram, a todos os professores, técnicos, discentes, que trabalharam, os terceirizados aqui da nossa instituição, que desempenharam um papel muito importante, pois esse ano o CIA nosso foi 100% sem verba, por causa das crises que nós estamos passando. Foi algumas questões de improviso, mas com auxílio das diretorias aqui do campus, nós conseguimos alguma verba interna para realizar o CIA. E vários alunos que estão aqui, vários trabalhos apresentados, todos, grande parte deles, fizeram o seu próprio sacrifício, sua própria verba, para poder conseguir realizar esse CIA. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês e conto com todos na continuidade dos nossos trabalhos. Quero, com desculpa, primeiramente, eu não saudei a mesa, mas agradecer aqui o Frederico, como nosso diretor-geral, que nos apoiou, o nosso diretor de extensão de pesquisa, Jairo, que também nos disponibilizou bastante trabalho dele, o Ezio, que está aqui à frente todos os dias com os minicursos, como diretor de ensino, o Marcos não pôde estar aqui presente como diretor de administrativo, mas ele também nos auxiliou. Agradecer muito o professor Charles, que veio nos abrilhantar com a palestra dele. É uma palestra totalmente diferente, uma palestra que eu pelo menos nunca vi e creio que vocês não presenciaram. Vocês verão que a voz da palestra será do nosso colaborador, do nosso intérprete, Carlos Henrique. Ele lá fará a voz do palestrante Charles. Então vocês vão ver uma palestra completamente diferente. Nós temos aqui dentro da nossa instituição um docente que tem deficiência auditiva, e ele vai estar sendo, a palestra, como surdo e mudo, ela vai estar sendo apresentada aqui, e vocês vão ver, nós temos um discente que tem esse trabalho, com todo o esforço, estuda aqui na universidade, tá? Com essas limitações que ele tem, mas mesmo assim ele consegue vencer barreiras. Tá? Ele está fazendo provas, está nas nossas atividades, mas ele está sempre trabalhando com vocês, um trabalho na área de engenharia civil. Tá? Muito obrigado, quero agradecer a todos.
Com a palavra, o senhor diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Frederico Garcia Pinto. Boa noite a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar o professor Cristiano e, em nome dele, cumprimentar o resto, os demais, membros da mesa e os demais presentes. Agradecer imensamente o que foi feito pelo professor Cristiano na realização desse CIA 2015, como ele comentou, com o auxílio da sua equipe e juntamente com os diretores. Bom, é com grande satisfação que participo dessa cerimônia de abertura do CIA 2015. Importante evento de nossa instituição. Este evento traz uma excelente oportunidade para a comunidade universitária da UFV-CRB realizar reflexões dentro dos campos do ensino, da pesquisa e da extensão. É de conhecimento de todos que o nosso país vem enfrentando um momento de crise, principalmente em sua economia, e há um temor quanto aos investimentos futuros na área de educação. O que posso dizer nesse momento é que, apesar da crise, estamos conseguindo cumprir com os nossos compromissos de custeio, equipamentos estão sendo comprados para os nossos laboratórios e os investimentos começam a ser retomados. A licitação do prédio de laboratórios de ensino foi realizada no dia de ontem, 19 de outubro, e esperamos dar continuidade a esta obra ainda este ano. Nos próximos dias serão realizadas as licitações da última etapa do prédio da FINEP e da subestação de energia com iluminação em todo o campus. O nosso restaurante universitário está praticamente pronto e recursos foram disponibilizados para a compra de materiais permanentes para começarmos a equipá-lo. Além disso, falando um pouco sobre, está evidente nos últimos dias, o Plano Nacional de Educação, o PNE, participamos recentemente de um seminário na UFV Viçosa sobre este assunto, com representantes do MEC e um grupo de metas que se referem ao ensino superior e que agora é lei o seu cumprimento, até 2024 foram apresentadas. Eu coloco aqui algumas dessas metas com relação ao ensino superior. A meta 12, que é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% da população de 18 a 24 anos. Assegura a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. E com certeza isso dará mais acesso, como o Cristiano mesmo disse, acesso inclusive a pessoas como o nosso estudante de engenharia civil. E cumprimentar aqui, viu, Charles, também agradecer a sua presença, viu, de ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total no mínimo 35% doutores. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Para que o país atinja as metas, há a questão do financiamento. A previsão constitucional de vinculação de um percentual do PIB, hoje de 6,2% para 10% em 10 anos, é o estimado para a execução do PNE, que representará um enorme avanço para a educação do país. Com isso, espera-se uma ampliação da capacidade de atendimento com padrões nacionais de qualidade e de uma descentralização qualificada, fazendo com que todos os brasileiros tenham o direito assegurado de acesso à educação em qualquer ponto do território nacional. Então, eu gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos e desejar sucesso a esse evento. Tenham todos uma boa noite. Agradecendo a presença dos senhores membros da mesa, neste momento a desfazemos,
convidando-os a retomarem seus lugares na plateia, para que possam acompanhar a apresentação do grupo de dança Primeiro Passo, do campus UFV Rio Paranaíba.
Agradecemos ao grupo de dança Primeiro Passo do campus UFV Rio Paranaíba pela apresentação. Neste momento, convidamos o palestrante desta noite, professor Charley Pereira Soares. Charley Pereira Soares possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, graduação em Letras, Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de educação, com ênfase em estudos culturais e linguísticos dos surdos, língua brasileira de sinais, Libras, além de pesquisar sobre lexicografia e lexicologia, terminologia e terminografia da Libras. Atua principalmente com os temas Linguística da Libras e American Sign Language, Linguística textual em Libras, Semântica e Pragmática em Libras, Multimodalidade e sua relação com a Libras, Direito e Inclusão dos Surdos. Desde 2013, é professora assistente no Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, MG, onde leciona as disciplinas de Libras voltadas aos cursos de licenciaturas presencial e à distância. Com a palavra, Charley Pereira Soares. Não preciso pegar o microfone, Vou ficar. Isso. Boa noite, pessoal. É um prazer ser convidado pelo Cristiano, né, para fazer essa apresentação aqui no CIA, na universidade, aqui no seminário, e fazer essa participação e fazer essa apresentação. E eu fico muito feliz de estar presencialmente aqui, né, e ver a comunidade aqui. E hoje o tema da nossa palestra é como que vai fazer a inclusão, as perspectivas e os desafios do âmbito da inclusão, como que a pessoa surda ela está se desenvolvendo dentro desse caminho, dentro desse ambiente, como que ela se porta, ela é considerada uma pessoa deficiente, ela é considerada uma pessoa limitante. Então, qual que é a percepção da pessoa surda que nós temos e que precisamos ter? Eu questiono vocês, quem aqui já conhece um surdo, ou então tem um contato com um surdo, então já viu um surdo? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm esse conhecimento e conhecem essa pessoa. E eu questiono a vocês, alguém aqui conhece a língua de sinais e faz uso dela? Se comunica em língua de sinais? Ninguém? Ninguém? Ok. Então, tudo bem, eu entendo. E eu vou mostrar para vocês hoje o desenvolvimento da nossa palestra, né? Como que é o modelo social aplicado, as práticas que são aplicadas dentro da perspectiva da inclusão e o sujeito surdo nesse foco e o progresso dele. E eu vou detalhar tudo isso para vocês, vou mostrar para vocês, para que vocês tenham a compreensão disso e a partir disso, dúvidas, curiosidades, vocês podem me questionar. Como que a língua vai estabelecer uma ponte? Como que ela pode se tornar uma ponte entre ambos mundos?
Nós temos um mundo aqui e um outro mundo ali, ambos mundos distintos, e como que isso vai se coligar, como que esses mundos vão se coligar, e como que vai fazer essa interação e essa troca. E isso tudo é através da língua. E o que condiciona a língua de cada país, né, assim dizer. Bom, a língua é a chave para o coração de um povo. Se perdemos a chave, perdemos o povo. Se guardamos as chaves em um lugar seguro, como tesouro, abriremos portas para riquezas incalculáveis. Riquezas que jamais poderiam ser imaginadas do outro lado da porta. Percebam que a importância dessa língua, a valorização dessa língua, dentro da pessoa do sujeito surdo. O que essa língua condiciona a pessoa, a segurança que ela vai ter em abrir as portas, em ela descobrir alternativas, em descobrir possibilidades de se comunicar, de interagir, como que essa pessoa surda ela vai ser inclusa dentro de um mundo social, como que ela vai se ligar no mundo oposto, como que ela vai se conectar dentro desse mundo. E a necessidade de uma ponte fixa por meio da língua de sinais. Bom, nós temos aqui nessa apresentação os ouvintes, né, conversando de um lado, e do outro lado nós temos os surdos e a ponte ali, no caso, é um intérprete, né, que vai fazer essa conexão, assim dizer, né, e do outro lado os surdos conversando na língua deles. E percebam que estão distintos, né, e como que nós vamos fazer para que haja essa união e o que vai ser necessário para isso. E tudo isso nós vamos ver no desenvolver da nossa palestra. Bom, alguns pontos que nós vamos abordar aqui na palestra, né, que é um histórico da língua de sinais, como que houve o surgimento, como que foi o progresso dela, o desenvolver dela. Também sobre o processo da inclusão linguística. Também sobre a questão da definição da cultura surda, esses detalhamentos dessa cultura surda, a pessoa surda e a palavra surdez, né? Quais são esses opostos, e o desenvolvimento da identidade surda, a questão do audismo também, quais os problemas que nós vamos encontrar dentro desse nível de preconceito. Percebam que essa chave... Pode ler? Com licença, você sabe se o avião decolou? Desculpa, não consigo entender o que você está falando, sou surdo. O que você não entendeu? Ah, você é surdo. Sim, sou surdo. Eu continuo sem escutar, mas posso ver claramente as suas amígdalas. Como se fosse uma pessoa gritando, né? E tem muito isso é muito normal e isso é muito comum dentro do ambiente, dentro da comunidade surda. A pessoa vê o surdo e começa a gritar, ou então assim, gesticular a boca de uma forma mais clara, e a pessoa surda, ela continua sem entender, porque ela é surda. Né? Então assim, é como se fosse uma influência, uma forte influência em você tentar me compreender porque eu falo e você não. Então você não comunica comigo, então... Você, além de surdo, você também é considerado mudo, e essa pessoa realmente ela é surda e muda? Não, ela não é surda e muda. Ela é mudinha? Ela é deficiente? Não, também não são esses termos que nós vamos caracterizar essa pessoa. Essa pessoa é desprovida de inteligência, desprovida de um âmbito intelectual? Não, também não será considerado isso, né? A pessoa surda, ela fala, ela tem capacidade de pronunciar algumas palavras, de se comunicar através de algumas palavras, né? Ela realmente não escuta, mas ela não tem clareza na questão de construção de frases, de pronunciá-las. Como que acontece a questão da perda da audição? Vou mostrar isso. A questão da surdez. Vamos imaginar aqui uma pesquisa, né? Pesquisa científica, e vamos fazer uma adaptação aqui de uma lâmina e colocar esse aparelho auditivo dentro de uma avaliação em microscópio, e para avaliar a questão da fisiologia, a organização celular de todo esse conduto auditivo.
vocês que são ouvintes, todos vocês possuem, né, essa apresentação fisiológica dentro de vocês. Percebam que dentro ali nós temos, dentro do pavilhão auricular, nós temos os cílios, né, que esses cílios são movimentados, né, e à medida que há percepção sonora, esses cílios recebem esses movimentos, eles se movimentam, o som passa por esses cílios se movimentam, e existe um pronunciamento em forma de sinapses, né? E isso a pessoa consegue fazer significados a partir dessa escuta, dessa imagem sonora, Então ela vem desde pequeno sendo acostumada a escutar e pronunciar imagens mediante aquilo que ela escuta. Bom, percebam que essas são os cílios de uma pessoa surda. Percebam a diferença. Olha só. Os cílios estão rompidos, os cílios eles estão deformados assim. E o que significa isso? Isso pode ser várias doenças, pode ser rubéola, pode ser meningite, pode ser... Depende muito também da questão genética familiar, se tem genes formadores da questão da surdez, né? São várias outras influências que podem condicionar esse tipo de limitação. E à medida que o surdo entra o surdo escuta o som, não é processado na mente dele, justamente por essas perdas ciliares, né? Mas o surdo ele possui essa capacidade indiferente dos cílios estarem danificados, né? E a questão do deficiente, ser considerado deficiente, sim. Mas vamos pensar o seguinte, a pessoa surda, ela tem a falta realmente da surdez, da audição, ela tem a falta da audição, mas ela não se limita a isso, a fazer qualquer outro tipo de atividade, né? E a pessoa quando ela é considerada deficiente, ela não se considera surda. Existe uma diferença entre o deficiente auditivo e a pessoa surda. Há muito tempo atrás, esse linguista, Salsar, ele era um pesquisador dentro da área da linguística. Ele conhecia essas pessoas surdas e ele começou a desenvolver a questão do signo linguístico, né? Onde nós temos o que? O significante, que vai ser baseado ali no som, e nós vamos ter o significado, que vai ser o processamento de conceito e clareamento mediante aquele som que foi escutado. Por exemplo, aqui, nós temos o exemplo do carro. Então, a pessoa pronuncia a palavra carro, a outra pessoa escuta, então nós temos uma coordenação de sinapses, e dentro da mente a pessoa se forma uma imagem de significado mediante aquele som reproduzido. E mediante isso consegue comunicar. Eu vou mostrar a vocês como que é o desenvolver disso, questão de conceituação, como que é esse repasse de conceito de uma pessoa ouvinte e de uma pessoa surda, né? Então a pessoa ouvinte ela faz essa captação do som, existe esse entendimento, esse processamento de imagem, de conceito, e ela consegue se comunicar mediante essa formação de imagens. Isso é próprio de vocês. Modalidade. Essa é uma modalidade dentro da perspectiva auditiva, né? E nós temos também a questão da pessoa surda. Como que a pessoa surda vai reconhecer essa questão do significante e do significado? Essa comunicação ela vai se dar através das informações visuais ou através das informações auditivas, né? E como que isso vai ter essa percepção para que haja uma representação em conceitos? E que haja essa troca, né? Esse clareamento em forma de comunicação. Como que o surdo ele vai se desenvolver dentro da área da comunicação? A comunicação dentro do ambiente do surdo, perceba que é tudo visual. Então, é tudo na questão
percepção visual. Então, o uso da língua de sinais, o uso dos sinais, dessa representação, tudo isso tem uma compreensão. Por exemplo, o sinal aqui de bom dia. Esse é o sinal de bom dia. Desculpa, de boa noite. De boa noite. Então, pela percepção daquela comunicação, pela percepção visual de um gesto, de um sinal, a pessoa existe uma compreensão que está de noite, né? Então, assim, o surdo, ele tem essa capacidade visual aumentada em relação às outras pessoas, por essa adaptação visual dele. São modalidades diferentes, né? Modalidade ouvinte e a modalidade surda dentro desse âmbito comunicativo. Bom, o que nós podemos ver aqui em relação da fonética e da fonologia dentro da língua de sinais, que é o uso da língua de sinais, que é o uso da sinalização, do espaço visual, que vai ter a compreensão e a formação de conceitos linguísticos, né? Apesar dele não escutar, mesmo não escutando, com essa percepção visual ele consegue fazer representação do abstrato, de sentimentos. Esse tema aqui também é bem cauteloso, que é a questão do uso dos aparelhos auditivos, né? Ou então dos implantes cocleares que são feitos, né? Na tentativa de fazer o surdo voltar a escutar. E assim, na verdade ele não tem uma significância e nem tem uma representação gratificante que o surdo almeja, né? Que seria realmente escutar. Antigamente eu fui um fonoaudiólogo. Eu ia várias vezes, eu treinava, falar, me comunicar. E eu via o fonoaudiólogo mexer a boca, a fonoaudióloga, né? Janela, por exemplo, a palavra janela. Eu ficava tentando repetir, fazer aquela captação daquela movimentação, mas eu estava voando. Eu não entendia nada, eu não compreendia de nada, parecia como se fosse, né, batendo asas ali. Porque eu via ela falando a palavra janela, mas eu não conseguia ter um processamento de imagem. E eu me preocupava e eu ficava assim, gente, eu não estou entendendo o que ela está falando. Aí eu consegui fazer a organização, para mim foi feito, escreveu num papel, fez uma representação visual do que seria essa janela, né? E eu fui olhando todas aquelas representações e aí sim eu consegui ter uma questão de significado mediante aquilo que estava sendo escrito. Percebam essas imagens. Isso é muito complicado, isso é muito difícil dentro da questão familiar das pessoas surdas, dentro do ambiente externo da comunicação familiar, dentro do ambiente externo, a influência da mãe, dos pais em relação a essa pessoa surda. Você quer comida, insistir que a criança fale, insistir que a criança escute, insistir que a criança responda, insistir que ela realmente consiga escutar, sendo que ela não tem essa capacidade de escutar. E os pais, na maioria das vezes, não usam da língua de sinais para se comunicar com os filhos, então dificulta mais ainda a comunicação. Assim, a memória e a compreensão das pessoas surdas ficará sempre ligada à visualização concreta para o pensamento, por ausência do complemento auditivo de compreensão e organização. Se você pensar nessa representação em conceitos de abstratos, conceitos concretos, assim dizerem, né? E tudo isso, as pessoas pensam assim, o surdo ele não vai conseguir expressar esses valores abstratos, expressar esses valores concretos, esses valores sentimentais. Mas todos esses valores são repassados pela língua. A língua é um apanhado de convenções aceitas por um determinado grupo social e convencionado permite estabelecer relações cognitivas. Seja qual for a língua, a importância dela é fazer que haja as compreensões cognitivas entre duas pessoas. E vamos supor que as crianças que não têm essa compreensão com a língua de sinais, não têm um contato e crescem sem aprender essa língua e sem conseguir se comunicar e se expressar.
Então são crianças assim que sempre vão estar aceitando tudo, porque desde a base dela faltou uma identidade para ela, um contato com pessoas similares a ela. Comunicação, consequentemente, não ocorre quando os ouvintes reconhecem o significado linguístico do enunciado, mas quando eles inferem o significado do falante através dele. Pode-se dizer, então, que o significado linguístico é proveniente da intenção do falante e dos processos mentais. E isso é extremamente importante. A questão do significado, a perda desse significado e a compreensão desses significados se dá através da comunicação. Não basta eu apenas ver aquilo e decidir que aquilo é um carro ou decidir que aquilo é uma imagem, mas não responder a pessoa mediante o que ela está questionando. Então, mediante isso, esse contato, essa interação, existe comunicação. Então, todo esse tipo de influência dentro da área da Libras, dentro da comunicação e desse contato com as crianças vai facilitar isso. É uma questão, só um breve histórico, né, da questão do que a comunidade surda passou, dos preconceitos, né, das discriminações, de toda essa luta, né? Então eles tratavam a pessoa, o sujeito surdo, como um coitadinho, que dó dele, né? Tinha aquela visão minoritária dessa pessoa, que ela sempre estava abaixo, né? De uma... a representação, nós temos pesquisadores da área que eles dizem, infelizmente, que alguns surdos não têm alguma competência, são considerados animais, né? Pesquisadores antigos, né, que comparavam os surdos a animais, né, pela incapacidade deles mentais, né, comparava eles com incapacitados mentais. Padre, teve um... Sim, nós temos um representante nessa área, que era o Padre Santo Agostinho, né, esse personagem, né, que ele sempre presenciava, né, essa questão dessas pessoas surdas e conversar com eles, né, e ele sempre dizia que esses surdos, eles iam para o céu, né, porque eles... não tinham pecados, né? Mas eles também não podiam se comunicar em língua de sinais, porque se eles comunicassem, eles eram condenados ao inferno, né? Então, isso tudo eram representações históricas, né, que difundiam essa ideia minoritária em relação à pessoa surda. Antigamente também, na época da Grécia, ou na época dos romanos, né, também se matavam essas pessoas surdas, né? Todas essas pessoas surdas morriam na época dos romanos, né? Quando tinha a percepção que a criança ela evoluía e não conseguia se comunicar, tinha essas perdas, né? Matavam-se essas crianças, né? Leis, tinha-se também leis que não podiam... Esses surdos não podiam casar, esses surdos não podiam dirigir, não podiam ter documentação. Então, sempre é um histórico de muitas proibições, né? Um histórico de muitas restrições. E aqui assim, e essa questão da experiência dentro desses movimentos, nós temos a questão da visão clínica, né? Clínica terapêutica, que via essa pessoa surda e tentava restaurar essa surdez dela, tentava fazer um conserto, né? Consertar essa pessoa, né? Então, o que eles faziam? Faziam tentativas de colocar eletrochoque, né? Colocava choque na pessoa, para a pessoa reabilitar e voltar a escutar. Nós tínhamos também, eles colocavam sanguessuga dentro dos ouvidos dessas pessoas surdas, né? Para esse sanguessuga... não sei nem o que fazer, né? Mas tirar o sangue dessa pessoa e a pessoa conseguir escutar novamente. Então tem diversos casos, né, de médicos que quebravam essa região da cóclea aqui para fazer um corte, fazer algumas fissuras, fazer alguns implantes, né? E em todos esses casos as pessoas morriam, né?
Então foram diferentes tentativas que foram frustrantes, né? E que os SUS infelizmente não se adaptaram, infelizmente. Então, a questão da evolução da língua de sinais, ela começou a partir lá da França, com um pesquisador chamado Lepé, que ele começou a desenvolver e começou a progredir dentro dessa área e começou a melhorar as escolas. Então, começou a trabalhar com as crianças dentro do âmbito educacional, né? E adquirir a língua de sinais como segunda língua. E, posteriormente, fazer um aprendizado de uma escrita em francês, e tentar unir essas duas perspectivas, né? E de forma a capacitar essas crianças. Aqui no Brasil, nós temos duas... Isso. Aqui no Brasil, o início dessas escolas foi na época de Dom Pedro, né? E Dom Pedro, ele tinha na família real duas crianças que eram surdas, né? E ele fez o convite a um professor francês, né? Para que ele desenvolvesse uma metodologia de ensino para essas crianças reais que eram surdas conseguirem ter um desenvolvimento. E a partir disso que foi criado o INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, lá no Rio de Janeiro, que hoje é a referência, a nossa referência no âmbito de capacitação e de reconhecimento. Nós temos a linha do oralismo. Que significa o que essa linha do oralismo? Num congresso que teve em Milão, todos os congressistas se reuniram, né, em 1880, e eles se reuniram e foi debatido sobre a questão do uso ou não da língua de sinais, né? Se nós seguiríamos uma linha de oralismo ou de gestualização, né? Então, a maioria dessas pessoas, desses congressistas, votaram a favor da proibição do uso da língua de sinais. E só 5 pessoas votaram a favor do uso dessas línguas de sinais, que eram só os únicos surdos que estavam presentes no Congresso. Então foi proibido, foram expulsos os professores das escolas e foi proibido de usar a língua de sinais. As pessoas não poderiam se mexer as mãos, teriam que se esforçar para tentar se comunicar, e algumas dessas crianças até apanhavam, né? Alexander, o movimento da ingenuidade surda e o controle do discurso oralista. Então, esse movimento começou nos Estados Unidos, né? Foi pioneiro nos Estados Unidos, né? Ele utilizou a questão de mensagens telefônicas, né? Adaptado aos surdos, né? E ele começou a desenvolver isso, a trabalhar isso, a utilizar da tecnologia como forma de melhorar a comunicação desses surdos, né? E ele usou também alguns aparelhos, né, que colocavam dentro do pavilhão auditivo da pessoa surda para ela tentar escutar melhor. Ele começou a organizar tecnologias para facilitar a escuta dessas pessoas, né? Então começou essa certa influência do ouvintismo em cima da pessoa surda. E William Stoke, ele já iniciou a pesquisa dentro da área da língua de sinais, do uso da língua de sinais norte-americana, né? E de forma a capacitar esses surdos a organizar regras linguísticas, fazer toda uma questão de organização, de pesquisas, para que os surdos pudessem ter um reconhecimento da língua deles, mediante um conhecimento, um conteúdo gramatical e etc. Assim. Os movimentos surdos, antigamente, eles sofreram muitos, né? Esses debates, esses surdos. Então, a comunidade surda resolveu se unir quanto a isso, né? E exigir os seus direitos linguísticos, exigir os seus direitos mediante as suas culturas, né? E isso foi fortalecendo esse movimento. Então, essas comunidades surdas, elas começaram a se unir aqui no Brasil, e elas começaram a se juntar, né?
houve a abertura do curso de Letras Libras na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Antes disso, nós tivemos alguns cursos de instrutores, alguns cursos de capacitação, de ensino, para os ouvintes também aprender a língua e tentar repassar essa língua para o surdo, e tentar comunicar-se com o surdo e tentar uma interação com esse surdo. Mas isso era algo bem simplório, era algo que não tinha uma base metodológica, não tinha uma base de conhecimento, não tinha um desenvolver, assim dizer, né? E não tinha essa formação na área acadêmica, né? Tanto do surdo quanto do ouvinte. E começou-se a questão das obrigações dos cursos de licenciatura e pedagogia, fazendo disciplinas de Libras, né, para que eles possam atuar futuramente com esses surdos no campo acadêmico, no campo escolar. Escolas foram abertas, né, escolas com disciplinas aplicadas, escolas também que envolvem o ensino fundamental, o ensino médio, com o uso de disciplinas, né, dentro da sua grade curricular, para que toda essa comunidade estudantil aprenda. Bom, o que seria essa palavra inclusão? Qual que seria o significado dessa palavra inclusão? Seria como fazer a colocação, né, o verbo incluir, colocar algo ou alguém dentro de outro espaço, entrar num lugar até então fechado. Como que isso vem progredindo? Como que essa palavra inclusão realmente vem surgindo um efeito positivo? Como que isso vem se adaptando nos ambientes? Como que as estratégias, os respeitos à questão da área de inclusão vieram sendo adaptados? Perceba aqui nessa foto a questão dos grupos, né? A questão da exclusão desse grupo, a questão da segregação de grupos, a questão de integração dele e a questão de inclusão dele, onde grupos com uma determinada característica eram distanciados, ou eram incluídos, ou eram segregados de formas que achavam-se devidas, né? Então, nós tínhamos essa separação, comunidade surda de um lado, comunidade ouvinte de outro, escola para surdo de um lado, escola para ouvinte de outro. E isso não é vantajoso, nem para a educação, nem para o processo de inclusão. Vamos pensar dentro da perspectiva da cultura surda, o que seria essa questão de adaptação, de desenvolver por uma pessoa surda, para ser incluída dentro de uma área, dentro de um âmbito escolar. Bom, as legislações, mediante a área da Libras. Aqui no nosso país, nós temos leis, né? Nós temos duas leis que fazem um regulamento dessa área da língua de sinais e do uso dessa língua de sinais. Declaração Mundial de Educação para todos. E o paradoxo na universidade, que seria um espaço inclusivo, que seria um espaço inclusivo, mas que na verdade é exclusivo, né? Exclui, na verdade, né? Então, como que se comandou esse processo de inclusão, de direitos linguísticos, né? Esse processo de exclusão, de ver o direito da pessoa surda em qualquer forma de direito de qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa teria da mesma forma esse direito. Então, nós temos esse registro garantido por lei. A diversidade linguística e o seu apagamento na universidade, segundo o dicionário do Instituto Antônio, ciência que tem por objeto a linguagem humana em seus aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos, social, psicológico, o primeiro item.
o uso da língua de sinais, o uso da área, a pesquisa dentro na área linguística, da fonologia, da fonética, essa diversidade, nós podemos equiparar isso dentro do estudo na área oral, na área dos ouvintes, né? Então, a se pensar, a língua de sinais, ela não tem esse fomento, não tem essas características gramaticais, não tem essa perspectiva gramatical, mas tem sim. As línguas consideradas em estruturas. Então, a língua de sinais ela é estruturada e compete às pessoas que a usam, o desenvolvimento dela, né? Então, consegue-se haver comunicação e interação mediante a tradução e a interpretação, a versão voz, a versão sinalizada, né? Origem, desenvolvimento e evolução das línguas. Então, as línguas de sinais ela vem se desenvolvendo e se progredindo mediante isso, né? E também o quarto item, as divisões das línguas em grupos, o tipo de estrutura, ou em famílias, segundo critérios tipológicos ou genéticos. O quarto item, nós temos todo esse processo que foi desenvolvido lá na França, que foi trazido aqui para o nosso país, e ele foi adaptado, ele foi mesclado mediante a necessidade aqui do nosso país, né? Então nós adquirimos uma língua estrutural, né, mediante a necessidade da sociedade. Usamos a palavra linguística referindo ao uso que os falantes, sinalizantes fazem de sua língua materna, ou seja, estamos abordando a linguagem oral e escrita dos indivíduos no seio de uma sociedade e de uma cultura. Organiza determinadas relações sociais e a utiliza com um meio de acessibilidade à ampliação da capacidade da comunicação. É importante que nós observarmos essa questão da inclusão, dessa organização dentro desse âmbito, né? E do respeito dessa pessoa que utiliza essa forma de comunicação e a forma de acessibilidade que vai mencionar, que vai facilitar para ela. Então, um professor, né, ele for fazer o uso de um vídeo, ele tenha uma sensibilidade que um aluno surdo que possa estar na aula não consiga entender aquele vídeo porque não tem uma legenda. Então, nós temos ali uma perda de informação, uma perda de processo por causa de uma falta de acessibilidade, de um item simples, assim dizer, né? Então, assim, o professor ele pode adaptar toda a sua aula a melhorar e facilitar para as pessoas surdas que estão ali presentes, né? E o surdo, e facilitar também a comunicação entre o professor e o surdo, é o professor aprender um pouco da língua de sinais para que ele possa interagir com o próprio aluno e saber as necessidades, as dificuldades dele, né? E o surdo possa conseguir gostar do professor, da disciplina, mediante a comunicação do professor com ele. Então, essas assim, são formas de acessibilidade. O que seria... vamos fazer um detalhamento da cultura surda no nosso país. Vocês sabem que a questão da cultura envolve questão de regionalismo, envolve a questão do vestiário, da alimentação, e são assim, diferentes formas de culturas, né? Gostos de culturas, por exemplo, nós temos aqui a cultura de comer o arroz e o feijão, uma cultura mais agrária, assim dizer também, né? A questão da dança, a questão da vestimenta dessas pessoas que a caracterizam por essa cultura, né? E o respeito a essa cultura. Vocês perceberam a dança que tiveram aqui hoje, né? E sim, essa dança, ela demonstra culturas de populações, de comunidades diferentes. Não são danças iguais, não são comunidades iguais, são comunidades diferentes, né? Que mostraram-se através de uma dança. Então, entre esses parâmetros sociais, culturais, a valorização da identidade da pessoa, a ponto de trazer a ela a cultura.
nós temos uma comparação também à questão desses grupos subculturais, assim dizer, os grupos os grupos de estudiosos, né, que estão fazendo essas percepções desses subgrupos dentro de um grupo maior, assim dizer, um grupo dos surdos, que dentro desse grupo nós temos o conhecimento de pessoas que ali são negras, que ali são mulheres, que ali são homossexuais, que ali tem algumas distorções, né, dentro da altura, né, do peso, né. E então todos esses grupos minoritários, né, que estão inclusos dentro de um grupo maior, são estudados para que como haja a percepção e como que vamos lidar com esse grupo, como que vai facilitar essa interação. O que é um modelo cultural surdo? É uma pergunta difícil. Ela é difícil, essa pergunta. Como que é esse modelo cultural? É diferente esse modelo cultural? Nós temos diferentes pessoas surdas. Todos os surdos são iguais? Não são iguais. Então, nós temos surdos negros, nós temos surdos homossexuais, nós temos surdos índios, nós temos diferentes surdos, cada um dentro de um subgrupo, assim dizer. Então, cada um ali pertencente à sua cultura e dentro da sua comunidade. Então, assim, um modelo, a dizer assim, um modelo cultural surdo, como que eu vou encontrar esse modelo cultural surdo? Então, tudo isso é uma questão de construção. Uma pirâmide. E como que nós vamos avaliar a questão da cultura surda e esses diferentes caminhos, essas diferentes vertentes que vão se encaminhando dentro de uma cultura? Então, o uso da língua de sinais, que faz a aquisição da pessoa, faz a pessoa adquirir essa cultura. Por exemplo, antigamente eu não sentia que eu tinha a cultura surda, que eu tinha essa percepção. Por volta de 12 anos, antes dos 12 anos, né, eu fui criado sem a percepção de que eu era surdo, né? Então eu não tinha essa percepção de surdo. Então assim, as pessoas falavam, não fala não, vamos brincar, vamos jogar bola, não usa sinais não, mas assim, eu não entendia nada que estava acontecendo dentro daquele âmbito meu, na infância, né? E eu via minha família, todo mundo se comunicando, mexendo a boca aqui, conversando aqui. E eu me sentia ali mal com a situação, porque eu não sabia que eu era surdo. Então eu ficava assim, onde eu estou? Em que cultura eu estou? Eu também quero ouvir, eu quero ouvir igual eles, porque eu quero me comunicar. E aí eu me identifiquei que ali eu era uma pessoa surda, porque eu não conseguia pronunciar palavras e as pessoas me responderem isso. E com a idade de 19 anos, eu fui em Belo Horizonte, num curso de Libras que tinha lá, de instrutor para formação. E eu cheguei lá, eu sabia bem pouco Libras, né? Sabia bem pouco, estava com medo, né? Estava receoso, porque tinha muitos surdos, eles sabiam muito a língua de sinais, e eles percebiam neles a identidade da cultura. E eu fiquei assim, abismado com a capacidade que os surdos tinham, porque o surdo ele estudava, o surdo ele dirigia, e eu fiquei assim, e eu fui me entendendo e tendo a compreensão desse sentimento, que a língua de sinais, ela podia promover tudo isso para mim, além de promover essa identidade. E a partir disso que eu fiz a aquisição desse modelo, né, desse modelo linguístico na minha vida, que me encaminhou a minha cultura. Então, são os caminhos que são percorridos, mas eu escolhi esse caminho da língua para me identificar dentro da minha cultura. Por exemplo, a minha mãe, ela não me obrigava a fazer o oralismo, a treinar a questão da fala, a tentar me comunicar falando com as pessoas. E ela me deixou livre para essa questão do caminho que eu vou seguir. E eu escolhi ter esse contato com as pessoas que eram semelhantes a mim, para que eu pudesse também chegar a nível delas, a nível de capacidade, assim dizer. Uma espécie de força social enriquecedora, criada por e para as pessoas surdas, com base na língua de sinais. Ela envolve comunicação, interação, arte, entretenimento e recreação.
esportes, viagem, surdos clubes e respeito. A definição da cultura surda. Então, é essa a importância do contato entre as pessoas surdas. Os ouvintes se mantêm em contato e conseguem pegar em seus semelhantes uma forma de comunicação. E o surdo ali também dessa mesma forma. A questão dos esportes dos surdos, né? Nós temos os grupos surdos, né? Que eles praticam os esportes, né? Por exemplo, os ouvintes eles praticam futebol, tem um apito, alguém cai, grita, apita, a pessoa tem aquela percepção, né, audível e tem aquele procedimento. Agora, como que faz o futebol dos surdos? Nós fizemos uma substituição, uma adaptação, né, por bandeirinhas, né? Então, quando teve uma falha, algum erro ali dentro do jogo, se levanta a bandeira, né, amarela ou vermelha, né, e consegue ter essa percepção do que aconteceu de errado. Então foi uma adaptação, que a adaptação para o surdo é a adaptação visual. A cultura surda é a experiência compartilhada entre as pessoas surdas que tem seus próprios valores, normas sociais, uma história única, compreendida de geração em geração. Bom, vou mostrar para vocês agora a diferença da área clínica e da área antropológica. A visão que tem sobre o surdo. Na área clínica, eles veem o surdo antigamente como um surdo com algum problema de saúde. Viu o surdo como? Com uma deficiência. Ele só focava na questão do que o surdo não podia ouvir. Então era uma visão de alguma enfermidade. E queria consertar o surdo. Queria que o surdo fosse ouvinte. Queria obrigar o surdo a ser oralizado, ele tinha que frequentar as fonoaudiólogos. Isso era antigamente. Então o surdo sofreu bastante. Então é da área clínica, né, da área médica. E a outra visão que temos do ser surdo seria a área antropológica, que o surdo é capaz, que ele tem autoestima, que ele pode se desenvolver, que ele se apropria de uma identidade que é dele, que ele tem uma experiência visual, ele se comunica através da língua de sinais e que ele é capaz. E que não precisa ter dó do surdo, que o surdo é capaz, desde que ele aproprie da sua identidade, da sua cultura. Então, existem essas duas visões. Tem o ser surdo, e essa é a visão que nós escolhemos, o ser surdo. Bom, o que seria essa identidade surda? Bom, existem identidades surdas, né? Tem vários autores que classificam, que conceituam a identidade surdas, que tem como modelo ouvinte. Esses surdos que são influenciados pelos ouvintes, que querem ser como os ouvintes, falar como ouvinte, ser como ouvinte, ter como modelo os ouvintes. E o surdo precisa ser como ouvinte, é uma obrigação. E assim ele deve ser oralizado. Isso aconteceu muito no passado. Então são várias as metodologias que eles usavam. E tem uma outra identidade do surdo também. E também como as culturas, que são múltiplas e facetadas. E a gente percebe aqui hoje nós percebemos, vocês estão aqui hoje. Cada um de vocês são iguais, tem a mesma identidade? Claro que não, cada um de vocês tem sua identidade própria, sua identidade individual, sua cultura. Olha para os seus cabelos, olha para o seu perfil. Então isso significa cultura. E é importante ser diferente, temos que respeitar uns aos outros. Isso sim, assim como a cultura dos surdos. Ok, pode passar. Bom, existem mais esses dois modelos, né, da identidade ouvinte, da identidade surda. E tem um teórico e tem uma teoria que mostra o quê? Em relação à cultura do surdo, a oralização. Então, o que seria essa oralização? Os surdos que não utilizam a língua de sinais, que optam pela oralização, e é um direito desse surdo. Ele quer ser como modelo ouvinte, a identidade ouvinte. Ok. E a identidade surda, que vê o surdo, que quer ser como o surdo mesmo. A identidade do surdo, de ser surdo. Só trocar a bateria aqui do microfone. Aproveitar que está trocando o aparelho, o slide está com
aparecendo trocado é por causa do computador. O computador é Linux, é outro programa. Por isso que o slide do professor está ficando cortado, porque o dele é do outro. Ok, obrigado. Ok, dando continuidade, o ser surdo é que tem uma identidade própria. Bom, que é surdo, que é um surdo de raiz, que é um surdo que aceita a língua de sinais, que é um surdo militante, que participa da comunidade surda, que sente a necessidade de ficar junto com o surdo, que não tem vergonha de ser surdo, e que se mostra para a sociedade enquanto sujeito surdo, mostrando sua língua de sinais, sua identidade. Sem uma língua legitimamente reconhecida, não existe uma cultura. Sem uma cultura, não há uma identidade plena. Sem essa identidade, a tentar ser o que os outros querem, esquecendo de si. Então, vocês viram essa citação? Bom, o surdo não possui uma língua de sinais? Não, o surdo tem uma língua de sinais. Claro que tem uma língua de sinais. Uma língua de sinais com gramática própria. E isso significa a cultura do surdo. Isso prova a legitimidade do surdo enquanto sujeito. Então, nós temos uma cultura e uma identidade. Então, esse slide mostra o que? As várias identidades que existem, as influências, as opressões sobre a língua de sinais nas universidades, nas escolas, em vários locais da sociedade. Essa identidade ela é oprimida por outras pessoas, principalmente pelos ouvintes. Sofre essa influência, essa opressão da língua de sinais. Tudo surdo não pode. Bom, o audismo seria isso. Bom, não pode falar, o surdo não pode fazer isso, o surdo não pode fazer aquilo. Você é surdo, você usa língua de sinais? Eu sou ouvinte e tenho essa visão sobre você. Então você não pode fazer isso. Então o que seria isso? Você é proibido, você é oprimido, você precisa ser igual a mim. A proibição da língua de sinais é o preconceito linguístico sobre a língua de sinais. Então tem essa influência, essa opressão, esse audismo. Então essa relação com o preconceito, o que seria? Tem um sujeito que é surdo e que é diferente, e ele não pode ser diferente. Ele não pode ser diferente. Ele é uma pessoa com deficiência. Não, ele tem uma deficiência, então ele não pode ser diferente. Então isso seria o preconceito. O próximo está falando do audismo, que é a opressão. Bom, o que seria isso? Tem a língua de sinais, as pessoas têm essa visão que tem que ser um modelo ouvinte. E tem que ser igual ao modelo ouvinte. Ele é proibido. Então falta esse respeito em relação ao surdo. E tem essa opressão. O surdismo. Bom, alguns surdos veem outros surdos e se consideram melhor por causa que a língua de sinais dele, a minha língua de sinais é mais fluente, eu tenho um conhecimento maior do que esse surdo, e tem esse preconceito. Eu faço mestrado, doutorado, e você é menos do que eu. Então existe isso. Também em relação aos surdos que são oralizados, os surdos têm pavor dos surdos oralizados, há essa guerra dos surdos oralizados contra os surdos que são surdos de raiz que utilizam a língua de sinais, então existe isso. Tem esse tema especial, o especialismo. O que seria? É a pessoa que tem dó do surdo, tem esse olhar de paternalismo, um olhar de coitadinho, que precisa estar sempre junto, esse surdo não consegue fazer nada sozinho. Essa seria a conceituação. Bom, eu vou contar uma história que aconteceu, né, lá em Goiânia. Tem um surdo lá que estuda na faculdade, que faz engenharia civil. Faz engenharia civil em Goiânia. E ele sempre está junto de um tio. Está sempre junto do tio. Onde ele vai, o tio está acompanhando ele, está vigiando ele. Tudo que ele faz, onde ele vai, o tio está atrás dele. No ônibus, nas viagens, nas programações da faculdade, da universidade. Está sempre junto. Até hoje, mesmo depois dele já ter se tornado adulto. Então, seria esse modelo. Próximo modelo. Intelectualismo. O que seria?
Bom, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode escrever, você não é capaz, você não tem uma cognição perfeita. Então ele tem esse preconceito em relação ao surdo. Paternalismo. O que seria? Não, deixa que eu sempre faço sozinho, eu faço para você, não precisa fazer, deixa que eu faço para você. Deixa que eu sempre cuido disso para você. Por exemplo, se for fazer alguma reclamação no judiciário, deixa que eu faço tudo para você, eu organizo para você, você não precisa fazer nada. Ou seja, a pessoa está sempre fazendo isso para o surdo. Entenderam? O que seria o audismo? Leia, por favor, intérprete. Definição. A notação de que é superior com base na capacidade de ouvir ou se comportar à maneira de quem ouve. Uma atitude baseada no pensamento patológico que se resulta em um estigma para alguém que não ouve, limitando os indivíduos apenas sob um aspecto auditivo. Bom, vocês perceberam o que seria o audismo? Então tem esse pensamento sobre o surdo. Bom, o surdo ele é capaz. Ele é capaz de falar. Então, assim, o ouvinte tem essa necessidade de opressão sobre o surdo. Seria essa definição do audismo. Sempre implicando, mandando no surdo. Bom, pode passar. Pode passar. Bom, mais uma definição do ser surdo. O que seria o ser surdo? O conceito. O conceito como forma de libertação, de colonização da sociedade dominante, ouvinte. Bom, o que seria isso? Você já sabe que no Brasil foi colonizado Portugal. E você sabe que o olhar que teve sobre os índios, em relação à língua dos índios, assim, houve aculturação, né? E os índios acabaram perdendo a sua cultura. Houve esse processo de aculturação, de identidade. Então seria essa comparação que acontece com os surdos em relação aos ouvintes. No passado aconteceu muito isso, essa opressão do ouvinte sobre o surdo, querendo que o surdo fosse como o ouvinte, acabando com a cultura, diminuindo a cultura do surdo. Hoje não. Hoje o surdo fala, não, me respeite. Eu uso a língua de sinais, sou capaz como você. Outra definição, um processo pelo qual os indivíduos surdos passam a valorizar a sua identidade surda, permitindo-se viver em suas individualidades. Mas, enfim, tem um livro também, né, de um inglês, surdo, do Padilade, que compreende a cultura. E a visão dele em relação à área clínica, que vinha corrigindo o que o surdo tinha, essa preocupação de ver o surdo como uma enfermidade, como uma doença. E essa visão do surdo é diferente, porque o surdo não tem essa visão. Então queremos acabar com esse modelo. Esse modelo é um modelo antigo, ultrapassado. Não, temos que entender o novo modelo de ser surdo, de compreender quem é o surdo. Pode passar? Bom, como que aconteceu essa opressão no passado e até os dias de hoje? Eu vou mostrar a identidade do ser surdo. O que significa o ser surdo? Bom, o ser surdo, ele reconhece sua identidade, valoriza sua identidade, usa a língua de sinais em qualquer espaço, nas escolas, qualquer influência dos ouvintes, ele sabe como se defender, ele tem autoestima, ele é militante e defende sua identidade e sua cultura. O preconceito linguístico que existe sobre a língua de sinais, e a língua de sinais é uma língua como qualquer outra língua, a língua de sinais é perfeita, tem a sua estrutura própria, tem a sua conceitualização, tem seus signos linguísticos, consegue se expressar emoções, opiniões, expressões, tudo. A língua de sinais é perfeita. Então temos que mostrar a língua de sinais. Em relação ao preconceito que existe sobre a língua de sinais, não. Eu sei que eu sou diferente, e ser diferente é normal. Eu falei do audismo, eu sou surdo, e eu me entendo como surdo, como sujeito, e é isso. O surdismo. O que seria? Cada surdo que se comunica, tem um surdo que é oralizado, eu preciso respeitar ele. Se é a opção dele, eu preciso respeitar ele, igual ele respeite a minha opção de usar a língua de sinais.
a língua de sinais dele é diferente da minha, é pior. Não, não tem isso. Eu posso comunicar com ele, eu posso ter a minha estratégia para comunicar com ele e respeitar a língua de sinais. Mesmo nível linguístico dele, eu posso me comunicar com ele. Então depende dos surdos. Bom, cada pessoa que tem relação surda, ele é deficiente, Não, nós temos que amar uns aos outros, gostar uns dos outros, respeitar uns aos outros. E sim, nós somos capazes de aprender, de dirigir. Eu tenho vontade de dirigir? Não, eu sou capaz de dirigir. Pode me ensinar, pode perguntar, principalmente utilizando a língua de sinais, que vai ser a língua de instrução, que vai ser a língua que ele vai poder aprender. Eu vou viajar para outro país? Sim, eu posso ir sozinho, eu sou capaz, eu tenho essa autonomia. Eu posso ir em qualquer lugar e aprender também outras línguas. Eu sou capaz de fazer isso. O surdo é capaz de fazer isso. O paternalismo. Não, quando as pessoas vierem falam, não, eu sou capaz de trabalhar com você, me ensina, deixa eu fazer sozinho. Por exemplo, hoje eu sou um professor, ensino língua de sinais. Eu não tenho um professor que é ouvinte, que comunica em língua de sinais. Bom, eu comunico através da língua de sinais. Ensino, eu tenho metodologia, estratégia, assim como os ouvintes. Eu posso trabalhar, eu posso ser autônomo. Um dia, quando as pessoas surdas e sua língua forem completamente aceitas, não mais do que isso, será verdadeiramente evidenciado que Deus criou a diversidade não para oprimir a minoria, mas para enriquecer a vida de todos. E esse autor, Laurent, ele é surdo, ele é professor, e ele tem toda essa questão da didática, que é essa percepção da diferença, da diversidade, e esse costume em tratar cada um mediante a sua necessidade, mas de uma forma igualitária, sem que haja essa forma discriminatória, respeitando essas culturas, essas identidades de formas diferentes. E hoje, o que nós temos aqui hoje dentro desse âmbito acadêmico, dentro da área escolar, dentro da área da universidade, o que se trata de uma inclusão? Nós temos a percepção do professor, nós temos o atuante, o intérprete, e temos o professor. Então, assim, são atuações diferentes. Então, assim, o professor não tem o costume de trabalhar com o intérprete. E a responsabilidade não é do intérprete ensinar, a responsabilidade é do professor de ensinar. Então, assim, precisa ter aquela comunicação e aquela interação entre os dois e aquela ética, que haja o respeito entre o professor e o intérprete, para que o intérprete possa fazer apenas o repasse daquele informativo, de toda aquela comunicação, de toda aquela metodologia de ensino, que isso é a responsabilidade do professor, a organização da sua aula, dessa metodologia, e o intérprete vai fazer o repasse disso em língua de sinais. E promovendo assim uma acessibilidade linguística, Então, assim, são responsabilidades diferentes, porém com uma atuação de cordialidade, E nós temos o aluno ouvinte, o aluno surdo, que realmente ele vai estar interagindo com o intérprete e com o professor. Então, nós temos esses vários personagens dentro de uma sala de aula que precisa dessa compreensão. Não pode ter esse distanciamento, não pode ter esse tipo de intriga. Então precisa ter essa troca de saber, essa troca de conceitos, essa troca de experiência entre os profissionais para que haja um desenvolvimento adequado em sala de aula. É importante também a questão do conhecimento, do professor ter aquele nível de conhecimento, de saber que tem um aluno dentro da sala de aula, ou então daquelas palavras que ele está adequando ali, que ele pode fazer uma representação mais fácil, ou então ele pode entrar em acordo com o intérprete antes da aula, para que haja a facilidade de comunicação. O que vocês entendem sobre a multimodalidade, a comunicação multimodal? Alguém aqui tem essa noção do que seria esse tipo de comunicação, a comunicação multimodal? Ninguém quer falar? Alguém tem aqui essa... Ninguém, nada? Ninguém quer arriscar?
Então, eu vou explicar a questão da etiologia dessa palavra, para que vocês tenham um mínimo desse clareamento, né? Vamos detalhar essa palavra, né? Multi e a porção modal, né? A questão multi, a variedade, as várias opções, e modal, a questão da modalidade, das estratégias que serão utilizadas para o repasse desse informativo, dessa representação. Por exemplo, vamos pensar aqui, vamos fazer uma comparação. Eu posso pegar um ônibus, posso entrar num ônibus, posso utilizar uma moto, posso caminhar, posso utilizar bicicleta, posso usar metrô, usar avião. Perceba que são uma variedade de formas que eu tenho de trânsito, né? Formas de caminhar, formas de interagir, de chegar a locais. Eu não preciso utilizar de um meio de transporte, carro, vou usar o carro sempre, moto, usar o carro, a moto sempre para que chegue naquele local. Vou ir de moto em um lugar bem distante, posso utilizar um avião para me chegar naquele local. E é dessa mesma forma que eu quero dizer quanto às multimodalidades, para que vocês tenham uma comparação, que vocês possam organizar isso dentro da mente de vocês. A multimodalidade, vamos supor que nós temos um texto, né, um texto, que ele pode ser representado em forma de vídeo, que ele pode ser representado em forma de imagens, que ele pode ser representado em forma de som, um texto que tem várias representações, né? Eu posso utilizar da internet para que haja essa representação. Então, eu posso várias formas de comunicação. Então, o professor, como atuante em sala de aula, né, ele pode ter essa sensibilidade de fazer esse repasse. Né? E eu tenho muita preferência por essa questão visual, né? Por esse conteúdo visual surdo, tem comunicação multimodal. O que é isso? Os significados não são produzidos, entendidos, elaborados apenas pela língua falada ou escrita. Eles também são compreendidos a partir de um amplo processo de representação e comunicação chamado multimodalidade. Percebam? Essa representação, ela tem que se conectar à forma de comunicação. Então, não é uma questão de você ficar falando, e aqueles alunos ficarem captando apenas aquela fala. Então, formas de comunicação são formas de aprendizado, são formas de utilizar a multimodalidade para que haja um entendimento. Eu vou mostrar a vocês um exemplo bem fácil, de uma palavra, a palavra água, e a representação dela de outras formas. Uma forma visual, por exemplo, um copo d'água. Água. Só. A água é sempre isso. A água sempre vai ser isso. Não tem outra representação de água. A água, os elementos que a possuem, que a compõem, eles têm uma representação química, eles têm uma representação, eles possuem um significado. E existem várias formas que eu posso organizar, eu como professor, organizar estratégias, atividades, dinâmicas, que eu posso representar a água de várias outras formas. Em outras disciplinas também, não necessariamente. Comunicação modal. Qual a relação com a língua de sinais? É necessário ampliar a interpretação social da linguagem e seus significados para um conjunto de modos semióticos de representação e de comunicação, sendo que esses modos são formados de interação construídas por uma comunidade para se comunicar, organizar e estruturar o pensamento. Essas quatro vertentes aqui que nós vamos utilizar, que o professor pode utilizar para fazer a associação de um tema, né? Por exemplo, a questão auditiva, a questão oral, a fala, onde pode ser dito todo aquele conteúdo e haja aquela captação daquele conteúdo. Pode ser utilizado o visual, um filme, né? Uma imagem,
para que haja a representação daquele conteúdo, daquele mesmo conteúdo. O ambiente, a sala, ela pode ser organizada e estruturada para que haja uma comunicação mais fácil com o surdo que está na sala de aula também. E a ação do professor, a criatividade do professor em utilizar alguma estratégia que facilite para o surdo, que facilite para os ouvintes, né? Que não fique naquela mesmice, naquele cotidiano, que o professor não caia naquele ritmo cotidiano de utilizar apenas uma metodologia de ensino. Por que é importante pensar na leitura quando pensamos na multimodalidade? Na leitura, fazer só uma representação de leitura, ficar lendo, o professor passar os textos, e a pessoa ficar lendo, falta o visual, falta aquela comunicação de associar a representação. Então é importante que usemos esses textos coligados a essas representações gráficas, essas imagens, para que haja o desenvolvimento. É uma comparação, né? Uma charge que mostra a questão de imagens, produções sonoras que podem ser representadas graficamente, que pode dar ideia para o surdo que existe aquela representação sonora, né? Como aqui na charge, né? Por favor, mãe. E essa personagem, ela faz alguns ruídos, alguns sniffs, e a mãe representa assim: já falei que eu não quero que você faça essas onomatopeias, né? Então existe compreensão ali. O recurso do semiótico auxiliar, né? São ações, materiais ou artefatos que nós usamos com um propósito comunicativo e produzidos fisiológica ou tecnicamente, junto com os meios no quais cada um desses recursos podem ser organizados. Tem sentido potencial baseado no uso passados em uma série de possibilidades baseadas nos usos possíveis. E o professor está preparado para ler e estimular diversas modalidades textuais possíveis. Então é importante o professor ele pensar que toda a responsabilidade é do intérprete, toda a responsabilidade vai cair sobre o intérprete. O intérprete tem que utilizar de maneiras para que o aluno faça a compreensão. Então, assim, qual que é realmente a verdadeira inclusão dentro de sala de aula para que haja aquela compreensão do aluno, né? O professor pode fazer essas trocas de conhecimento, utilizar da multimodalidade para que haja comunicação. São exemplos de imagens, né? Em escolas, né? Que o professor parou de ficar falando, de trazer texto, de ficar desenhando, resolveu passar para a turma uma dinâmica, né? Para estimular essa turma a organizar, né? A estrutura de toda a temática, de todo o conteúdo de uma forma mais dinâmica. É uma estratégia metodológica, no caso aqui é uma representação de uma célula. Então, a multimodalidade, entende-se ela como uma forma de possibilidade no uso da educação do surdo. Então, nós temos aqui várias alternativas tecnológicas, desenvolveres tecnológicos, estratégias tecnológicas, Facebook, usos de redes sociais, né, que podem auxiliar o aluno surdo nessa compreensão didática. Esse texto, sou surda, não quer dizer que não ouço, quer dizer que compreendi que sou surda. É uma frase positiva e determinante na minha mente. Admito que sou surda, compreendo, analiso, porque me deram uma língua que me permite fazê-lo. Compreendo que os meus pais têm a sua própria língua, a sua maneira de comunicar e que eu tenho a minha. Pertenço a uma comunidade, tenho uma verdadeira identidade. Essa é uma surda francesa, né?
E ela escreveu, ela é poeta, né? E ela escreveu essa poesia. Emanuele, o nome dela. Então, é a questão do rumo à construção de novos saberes e novos olhares dentro dessa perspectiva da inclusão. Em se tratando de Libras, nós nunca vamos saber tudo, né? Porque a Libras é uma língua viva, né? Então sempre nós vamos estar aprendendo. Então, a comunicação entre os surdos, entre os ouvintes, os surdos, né? Ela sempre vai estar em um processo de aprendizagem, sempre vai ser um processo de troca, de compartilhamento. Já está quase no fim, pessoal. Você lembra aquela primeira imagem que eu mostrei a vocês, aqueles dois mundos distantes, né? E tinha a questão da conexão. Conexão de saberes, né, entre esses mundos. E como que há essa interação, e como que pode ser realmente feita essa abertura, né, esse repasse para que haja essa interação e essa inclusão entre esses mundos, né? Então nós temos aqui a representação dos mundos dos ouvintes, né, conversando, né? Nós temos o intérprete ali estirado, fazendo a ponte, e nós temos do outro lado os surdos se comunicando, né, em língua de sinais, e o intérprete ali naquele meio termo, né, entre ambos os mundos, né? E como que nós vamos fazer realmente para ligar esses mundos? Pode ser? Os ouvintes passando para o mundo dos surdos e tendo essa curiosidade em aprender a cultura e aprender a língua de sinais. E também os surdos indo para o mundo dos ouvintes e respeitando a cultura deles, né? Entendendo a interação entre eles, a língua deles. E os dois, de forma simultânea, né? Trabalhamos juntos, né? Aproveitando dessa ponte para que haja essa conexão e esse aprendizado, né? E o intérprete ali no meio fazendo aquela mediação. Mas vamos ver a próxima imagem. Percebam que os ouvintes e os surdos estão se comunicando em língua de sinais, ambos estão respeitando, né? Existe essa liberdade, essa interação, essa comunicação, e o intérprete já não está mais mediando ambos os mundos. Eu posso apresentar um filme? Esse filme mostra a experiência de um professor da universidade em Caxias do Sul, na PUC. Lá na PUC, é um professor de biologia, ele tinha um intérprete em sala de aula e entrou uma aluna de biologia na sala de aula e mostra como que esse professor aprendeu a lidar com essa aluna surda em sala de aula. Lucas. O nome do professor é Lucas. Desculpa, pessoal, o som está um pouco baixo, mas ele tem legenda. Minha voz é esquisita. Só pela legenda. Vou tentar fazer leitura.
Pode levantar um pouquinho? A tela, isso. Não, eu... Deixa eu... Quer colocar a tela? Deixa eu ver sozinho. Não. Olá, meu nome é Lucas, eu sou professor da Universidade de Caxias do Sul. Eu sou biólogo de formação, meu mestrado e doutorado em neurociências. Eu sou professor do curso de psicologia, onde sou responsável pelas disciplinas associadas ao sistema nervoso e cognição. E logo, um ano e dois semestres, obtive a oportunidade de ter uma aluna surda nas minhas disciplinas. E em 3 das minhas disciplinas, a acadêmica Franciele Arone de Camargo, aluna do curso de Ciências Biológicas. A primeira vez que eu tive uma aluna surda, um aluno surdo em sala de aula, não tinha experiência com alunos, já tinha experiência com alunos cegos, alunos surdos, foi realmente a primeira vez. E então, perante o poder desenvolver esse trabalho ao longo de um ano, eu contei com a ajuda de 3 intérpretes e uma delas, em preparação, a atuação está muito rápida. A gente fez a diferença do atendimento com essa aluna. E a minha percepção para cada disciplina, para cada aluna, normalmente uma semana anterior à aula. Eu me reunia com as intérpretes daquelas disciplinas específicas, né, e a gente fazia uma discussão de todos os tópicos que iam ser abordados naquelas aulas. E passando conceito por conceito, que exemplos iam ser usados dentro de sala de aula, que terminologia ia ser trazida para dentro de sala de aula, de maneira que a intérprete, quando estivesse em sala de aula, fazendo o seu trabalho, a intérprete não precisasse ficar recorrendo à datilologia, ficar fazendo como se fosse soletrar, né? Eu tive essa dificuldade em entender o conceito e só atrapalhei a comunicação com a Franciele. Então, cada conceito a gente trazia antecipadamente o significado desses conceitos com as intérpretes. E, em muitos casos, buscava a etimologia da palavra. Ou seja, a origem porque se usava aquela palavra específica naquele tempo. De maneira que, mesmo que o sinal não existisse, mas conseguisse usar talvez um conjunto de 2, 3 sinais para representar aquela palavra. Ou utilizar um classificador, né, em alguns casos, né? Em último caso, recorria à datilologia. Esse processo todo de preparação com as intérpretes foi antecipado, foi algo um tanto trabalhoso. Era necessário deixar reservado pelo menos 1 hora por semana para cada disciplina, em torno de 30 minutos a 1 hora, dependendo do caso, para que se pudessem repassar todos esses conceitos para as intérpretes, mas foi algo que valeu a pena. Deu para perceber que a Franciele não teve qualquer dificuldade nas disciplinas e, diferentemente, teve qualquer dificuldade, diferentemente de um aluno ouvinte, por exemplo. Então é algo que, como mencionei, é trabalhoso, mas que dá bons resultados. Então seria bom se outros professores adotassem essa metodologia. Percebam esse modelo, o modelo que esse professor usou, essa adaptação, a preocupação que esse professor teve com a aluna surda, e como que ele utilizou das multimodalidades, né, para interagir junto com as intérpretes, para fazer a inclusão dessa aluna, e organizou, fez uma acessibilidade dentro da sala de aula para que houvesse essa forma de comunicação. E eu agradeço, né, vocês estarem presentes, né, agradeço também os intérpretes, o intérprete Henrique e o intérprete William, né, por dar esse apoio. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, está disponível.
Vocês podem bater palma assim, tá, pessoal? Porque eu não estou escutando as palmas. Agradecemos ao palestrante, professor Charles Pereira Soares e seus intérpretes, e convidamos o coordenador do CIA 2015, professor Cristiano Pacheco de Deus Pudim, para entregar o certificado de participação no evento. Lembrando que todos têm que assinar a lista que está no fundo do salão. Agradecemos a todos os presentes e informamos que as atividades do CIA retornam amanhã com minicursos e painéis. Boa noite. Ah, é? Igual? Vamos tomar um coffee break ali, ó. Vamos tomar um cafezinho, viu? Vai ter um coffee break.